Graças a Deus, a paz do Senhor. Você está no canal da bênção. Glória a Jesus. Quem fala aqui é o pastor Aldo Cavalcante, da Igreja O Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo. Graças a Deus. Agradeço a todos os seguidores, os que compartilham. Eu tenho orado às madrugadas para que Deus possa abençoar os meus seguidores. Vocês se tornam missionários e missionárias quando compartilham com outros, porque este canal ele tem as bênçãos de Deus para todos. Amém? Hoje eu quero falar em poucos minutos, devido ao espaço e o tempo que é curto, sobre algo que me chama a atenção na história de Sansão. O tempo aqui não dá para estar lendo, mas vocês que são leitores da Bíblia, vocês conhecem profundamente a história de Sansão, e por sinal existem até os filmes sobre Sansão. Mas o que me chama a atenção, justamente para nós que temos ministério da palavra, ministério do cântico, da música, ministério de liderança, nós cristãos, no capítulo 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes, vai trazer a história completa de Sansão. Agora eu quero aqui fragmentar rapidamente o que me chamou a atenção, a gente lendo detalhadamente. O anjo de Deus apareceu para o casal Manoá e sua esposa. Não fala na Bíblia o nome dela, mas está ali Manoá, o esposo, e a esposa. Ela era estéril. O anjo de Deus visita a esposa, visita aquela mulher e faz-lhe uma promessa, que o ventre dela geraria um filho. E o objetivo desse filho seria Deus usar ele como juiz, libertador do povo de Israel. E ali, como todos já sabem, tem uma história linda. O Espírito do Senhor impeliu sobre aquele garoto, impeliu sobre aquela criança ainda no ventre, e ele nasce um homem totalmente ungido de Deus, com uma força física sobrenatural nunca visto. E ele então se torna um juiz libertador de Israel. E ali no momento que o anjo traz a profecia para a mãe, tem alguns critérios para a mãe e para o filho. Não se envolver com bebidas fortes. O menino não podia cortar ou raspar a cabeça, o cabelo. Não podia se envolver com bebidas, com vinho e outras bebidas fortes. Então, ele tinha ali todo um aparato de um critério cristão, porque havia ali algo especial no garoto. Ele se tornando já rapaz, adulto, ele está ciente do que Deus falou com seus pais, pois ali sempre havia uma conversa sobre o assunto. Ele sabe que ele vai ser juiz e ele sabe que ele tem a força sobrenatural. Ele é um cristão, ele é da linhagem de Israel, ele é do povo de Deus, os judeus, o povo israelita de Deus. E tem ali algumas leis que Deus aplicou a Moisés lá atrás, no Pentateuco, que ninguém da linhagem de Israel podia ou poderia se misturar em casamento com outros povos que não confessasse, que não seguisse o Deus de Israel, que é o nosso Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele está ciente disso. É igualmente o filho de cristão. Os cristãos, nossos filhos, eles são cientes de tudo que está na palavra, porque nós cristãos passamos para eles. Só que esse rapaz, ele
já teria sido usado por Deus, libertando, fazendo obras de Deus, mas de repente ele resolve fazer algo que é muito preocupante. Ele resolve sair da sua casa, da sua vida espiritual com seus pais e vai a um lugar, a uma outra cidade. E a cidade que ele foi era justamente a cidade dos filisteus. Filisteus eram os piores inimigos de Israel. Justamente Sansão foi lá. Eu já vi alguns teólogos dizendo que dá mais ou menos 60 quilômetros de uma cidade para outra. O que será que ele foi fazer lá? Com certeza, os pais não estavam nem sabendo. Ele já era adulto, mas os pais, eu acredito, não estavam nem cientes para onde o filho teria ido. Ele passa a gostar de uma moça, por sinal, pessoas muito bonita, formosa, e ele, naquele costume do passado, eram os pais quem acertavam o casamento, os pais da moça e do moço. De repente ele fala: pai, mãe, eu amei, estou gostando de uma jovem lá na cidade dos filisteus. Parece que eu estou vendo os pais pondo a mão na cabeça. O que você fez, meu filho? Você fez a pior coisa da vida porque você está transgredindo os mandamentos do povo de Israel, que não se pode misturar nações. Nós cremos e seguimos ao Deus dos céus e da terra, que nos tirou da terra do Egito. Aquele povo, eles não confessam que Deus é o Senhor. E você pode ter problemas. Mas o que é que o rapaz respondeu para os pais? Inclusive, é o que os filhos de hoje, inclusive as pessoas que tomam caminho errado, não tem quem convença, não tem quem faça a pessoa abrir mão daquilo lá. São decisões de risco, decisões super perigosas. De repente, ele fala: mas eu quero aquela moça. O que aconteceu? Os pais se encontraram e daqui a pouco sai o casamento. Tem coisas que parece ser bom, parece ser boa, mas vai lhe trazer grandes complicações. Houve problemas no decorrer do tempo. Ele teve que sair de lá. Depois, quando ele volta lá novamente, o pai da moça teria dado a moça para um amigo. Imagina agora. É aquela parte que ele faz uma arruaça, põe fogo na seara dos filisteus. É uma coisa horrenda, terrível. E agora ele tem que sair de lá. Será que parou por aí? Eu estou falando de um homem que Deus levantou, um homem que Deus ungiu, um homem que Deus deu a capacidade de ser um juiz, algo de Deus para proteger o povo de Deus. Não parou por aí. Ele vai em um outro lugar, encontra uma prostituta, tem relacionamento com ela, volta para casa. Que situação! A pessoa é chamado, tem ministério, tem unção, tem poder. Parou por aí? Não. Agora ele vai lá em Gaza. Novamente na terra dos filisteus. Hoje não é de se estranhar esse negócio. Ó, tá assim de cristãos, tá assim de crentes, jovens, obreiros, obreiras, pessoas chamadas, pessoas de ministério, que parece ou pensam que é normal sair de Israel, que quer dizer hoje o povo de Deus, está indo para a terra dos filisteus. Você já sabe quem são os filisteus, já sabe esse mundão aí, ó,
Quem sabe você está me ouvindo e você está dentro da terra dos filisteus. Quem sabe você está vendo, ouvindo e sentindo no coração que você está semelhante a Sansão na terra dos filisteus. Povo maligno, povo ímpio, povo abominável, que detestava o povo de Deus. É lá que muitos crentes se metem. É lá que muitos obreiros e obreiras se metem. Tem vaso, tem dons, tem chamado, já experimentou muitos dons de Deus e já fez muitas obras de Deus. Hoje está no meio dos filisteus. Não bastou para Sansão as experiências, que perdeu uma esposa, deram a esposa para um outro homem, agora se mistura com uma prostituta, e agora a coisa está sendo bagunçada. E o pior é que agora ele vai para mais longe, na terra de cidade de Gaza. E lá é a tal da Dalila. É lá que agora que começa a história de Dalila. Aqui não tem espaço para me detalhar, porque eu sei que você é cristão, você é leitor da Bíblia e você conhece. Muitos pensam que foi só a Dalila. Teve essa história toda que eu estou contando. Perdeu uma esposa, teve outro problema. E agora está na terra dos filisteus, na casa de Dalila. Dalila não tem culpa nenhuma, Dalila está quieta. O pecado às vezes está lá. E a pessoa vai lá e cai, e agora volta dizendo, o diabo me derrubou. Negativo. O diabo não derruba da maneira que você está dizendo. A Bíblia diz, vigiai. Porque o vosso adversário, que é o diabo, anda em derredor de vós, buscando quem possa tragar. Deus lhe deu consciência, Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu cobertura do Espírito Santo. Você arrancou o véu de você, você tirou o manto de Deus, jogou e pulou, despido espiritualmente para pecar. Está entendendo? Você está entendendo sim, perfeitamente. Esse canal é para isto. Esse canal é para Deus te levantar e tirar da terra dos filisteus. E o pior é que não é só ovelhas, tem obreiros e obreiras, gente que já foi ministro da palavra, mas no evangelho, em Cristo, não tem esse negócio que já foi. Você é até a morte. Glória a Jesus. Lá na terra, a Dalila, a situação terrível. E agora, todos já sabem que através dela, os filisteus vencem. Toma posse de Sansão. Através dela, um laço armado. Sabe o que a primeira coisa que fizeram com ele? Quando Sansão pensou que ainda tinha o mesmo poder, a mesma força, já era. O Espírito Santo já teria saído. Não se contamine, porque o Espírito Santo se retira. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca. Glória a Jesus. Quando ele pensou que ainda teria aquela força, o Espírito Santo já tinha se retirado. E a primeira coisa, me chega a me arrepiar, a lança nos dois olhos dele. O que é que um homem sem olho faz? Cadê o grande e o gigante? Agora está sem vista, sem visão. Começa a rodar engenho, que era para boi, ou juntas de bois, ou a burro ou cavalo, rodar. E ele está sendo agora escarnecido, zombado. E naquele tempo tinha uma tal de uma arena, que era um tipo de um estádio, para ter o lazer final de semana. Então eles traziam situações e trouxeram justamente ele naquele templo ali, naquele prédio, para poder servir como que entretenimento, de escárnio, para zombar deles. E eles davam glória aos deuses deles. Eles prestavam culto aos deuses deles, porque teria entregado Sansão na mão dos filisteus. Veja que escárnio horrível, que deboche.
Então tinha lá um rapaz guiando ele, e todo mundo já sabe que ele abraça as colunas do templo, do prédio, e ele diz assim uma palavra que você vai observar lá, nessa passagem da história de Juízes, capítulo 13 até o 16, tem uma parte lá que ele diz assim, ó: morra eu com os filisteus. Morra eu com os filisteus. Quem é que foi lá? Quem é que foi lá? Deus ainda usou de misericórdia para acabar com aquele escárnio, aquela situação, zombaria de Deus. Deus renovou as forças, os cabelos voltaram a crescer aos poucos, e aquela promessa lá atrás que não podia cortar e cortou, pela humilhação que ele teve e as angústias clamando misericórdia, foi nascendo outra vez o cabelo, porque o segredo estava ali. Aleluia. Foi quando ele então, ninguém percebia que o cabelo estava, o pessoal sabia que estava crescendo, mas não sabia que ali estava o segredo. Quando ele puxa, então o templo vem de alto a baixo, mais de 3.000 pessoas morreram e ele também. Começou bem o ministério e começou muito triste. Jesus está falando para obreiros e obreiras, jovens, cantores, músicos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, pessoas que já foram presidentes de igreja, missionárias, que fizeram grandes campanhas, grandes movimentos. Hoje você está despido e despida da graça. Jesus quer dizer o que nessa mensagem? Os cabelos voltaram a crescer. Isto quer dizer, você tem uma chance. Você tem uma chance. Corre ainda hoje. Volte ainda hoje. Assuma com Deus o teu chamado lá atrás. Se humilhe, peça perdão, clame misericórdia, para que você não morra com os filisteus. Morrer com os filisteus não tem salvação. O caso de Sansão é entre ele e Deus. Eu me refiro que quem morre nesse mundo dos filisteus não tem como ter a garantia da salvação. Venha para Jesus. Você está na frente deste áudio, você está na frente desse canal, se prostre aí, aonde quer que você esteja, peça perdão a Deus, se renove, busque renovo, peça restaura. A unção não saiu, a unção ainda está contigo. Experimente cantar, experimente pregar, experimente orar, volte a tocar seu instrumento, volte a fazer o que fazia. Deus está contigo. Deus quer te levantar, Deus quer te erguer. Receba fortaleza. Senhor nosso Deus, restaura esse tabernáculo caído. Renova, ó Deus, este altar que foi desmantelado. O Espírito de Deus te levanta no poder da palavra, no poder que é o sangue de Jesus. Seja fortalecido, seja renovado, seja rejuvenescido na fé. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Compartilhe. Envia comentários. Pelo comentário eu oro por você nas madrugadas. Envie um comentário, porque ali vem o seu nome e eu oro por você. Compartilhe também. Tem muitos obreiros, muita gente que está caído e que precisa desta mensagem. Deus os abençoe. O meu abraço na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.